Amém, queridos? Paz e graça a todos. Amém? Quantos hoje estão dispostos mesmo a ouvir a palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Né? Eu sei que eu quero agradecer, queridos, pela vida do pastor Tiburcio, da pastora Fátima, que são anjos dessa igreja. Eu quero também agradecer pela vida do Luiz Carlos, do Isaac, do Adriano. Muito obrigado. Nem Salomão, viu? Nem Salomão tinha uma taça dessa, olha aí. Eita Deus, maravilha. Então, assim, quero agradecer pela vida desses líderes tão poderosos aqui. E uma palavra, querido, que eu quero dizer aqui sobre a questão de Maranguape. Deus falando para Abraão, ali no início de Gênesis, ele falou assim, Abraão, no capítulo 13, né? Diz assim, olha, Abraão, vem cá, vou te mostrar aqui, ó. Tua descendência será igual à areia do mar. Querido, vocês podem entender o que é uma areia. Areia, o grãozinho de areia, ele faz mal às vezes quando cai no olho, né? E acaba fica. Mas a areia, o que é areia? A menor partícula de uma rocha. E quem é a rocha na palavra de Deus? Quem é a rocha? Jesus. E quando o irmão estava orando aqui, no início aqui, sobre a questão dos governos, sobre a questão dos governantes da nossa nação, e a palavra de Deus fala lá em Daniel que veio uma rocha, estava lá aquela estátua lá construída, lá, e veio a rocha e pá! Quebrou aquela dinastia com relação às nações, para a implantação, sabe de quê? De um reino poderoso. Um reino poderoso, um reino dos céus. Amém, queridos? Amém. Eu quero me apresentar, de novo, mais uma vez, eu quero apresentar também da minha esposa, Jo. Estamos casados há 22 anos, né? A minha vizinha, era uma vizinha maravilhosa, que nós, né? Uma vizinha poderosa, temos 2 filhos, o Cauã, que tem 14 anos, e a Brenda tem 20 anos. E somos líderes, né, supervisores em Mucunã. Temos o privilégio de estar ajudando o nosso pastor Jean, lá em Mucunã. E para mim é uma honra, como falo, é um privilégio estar aqui, ministrar a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus hoje vai ser uma palavra poderosa, uma palavra que vocês vão ter o conhecimento daquilo que Deus quer fazer através não só da minha vida, mas da vida que vocês estão aí, tá bom, queridos? Amém? Eu sei que o irmão Luiz Carlos já orou pela minha vida, mas eu quero que você levante tua mão aqui para abençoar esse jovem. Levanta aí tua mão aí, querido. Eu sei que o irmão já orou, mas, Senhor, usa, Senhor, esse vaso, Senhor Deus, esse jovem, igual os jovens do Difle, Senhor Deus, que o Senhor possa fortalecer ele, guardar ele, Pai, que o Senhor possa tecer a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém? Queridos, eu quero tratar com vocês hoje uma palavra poderosa no livro de João, que diz o convite mais importante. E eu confesso para vocês, querido, que é uma palavra desafiadora, é uma palavra poderosa, porque o livro de João é um livro diferenciado, porque a gente tem uns livros como Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, onde há um parâmetro, que um diz, o outro fala também, então um vai falando igual ao outro. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar identicamente a mesma coisa, mas o evangelho de João é um evangelho diferenciado. E João começa, querido, dizendo assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo habitou. E no princípio, querido, é uma palavra poderosa, porque João, ele vai trazer uma palavra de princípio, ele vai trazer lá de Gênesis, por dias atuais. Porque Mateus, Marcos e Lucas vai tecer a questão da genealogia, a descendência de Jesus, mas João vai traçar algo mais detalhado com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
do Deus poderoso. Amém, querido? Eu quero que você possa abrir a Bíblia de vocês, a Bíblia. Vamos lá no Evangelho de João. Deixa eu só me situar aqui um pouquinho aqui. Saiu um. Está aí já o primeiro. Pronto. João 1:44 diz assim. Eu quero que você possa ler comigo. Pode ser? Vocês me ajudam? Vamos lá. Filipe. Vamos no 3, no 3. 1, 2, 3. Filipe. Filho de Deus. Continua. Perguntou Natanael, vamos lá. Nazaré. Para só até aí, tá bom, querido? Obrigado, pessoal da mídia. Muito obrigado. E Natanael, queridos, na verdade, Filipe fez um convite a esse jovem chamado Natanael. E eu quero tecer algo antes dessa palavra aí, que Jesus estava coordenando, chamando os discípulos. E um dos primeiros foi André. João estava sentado e disse assim, eis é o Cordeiro de Deus. Aí ele, quando viu Jesus passar, ele correu atrás de Jesus. Aí Jesus viu ele atrás ali, caminhando, aí Jesus, o que você quer? Esse mexe, onde é que tu mora? Esse vem. E naquele momento, querido, André foi com Jesus. Mas quando ele chegou lá, que conversou com Jesus Cristo, ele não ficou só naquela conversa. Ele foi chamar o irmão dele, chamado Simão. Aí ele disse, Simão, meu irmão, nós encontramos, Simão, nós encontramos o mestre. Vamos lá. Trouxe ele. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus disse assim, olha, Simão, tu não chamarás mais Simão, mas chamasse Pedro, rocha. Naquele momento, querido, houve um convite de Simão para Pedro. Aí é onde entra Filipe. Filipe também estava naquele momento, naquela situação. E Jesus vê ele e diz assim, olha, segue-me. Então, quando fala segue-me, está falando para discípulo, está falando para algo mais profundo, algo muito mais profundo, que é a obra de Deus. E eu quero continuar a leitura, porque esse Filipe, ele vai comissionar esse cara Natanael. Volta aí no início aí, por gentileza aí. Diz assim, ó. Filipe encontrou quem? Ele disse, achamos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus filho de? Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Queridos, vamos ficar aqui comigo, vamos raciocinar. Esse camarada Natanael, ele era um estudioso. Era um camarada que conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele tinha um conhecimento. Ele fez uma pergunta a ele, olha, Filipe, pode vir alguma coisa boa dessa cidade, Nazaré? Era um vilarejo, Nazaré. Até hoje ela é um vilarejo. Aí hoje, no dia de hoje, você pergunta, pode vir alguma coisa boa de Mucunã? Pode vir alguma coisa de um bairro próximo aqui? Pode vir alguma coisa boa de um bairro de Maranguape? Então, o que Filipe quis dizer para ele, ele não discutiu. Porque tem situações, querido, que ninguém vai discutir. A gente tem que dizer, vem e veja. Porque existe visão, existe vista.
Vista é o que a gente vê aqui. Visão é o que a gente vê mais na frente. É o que Hebreus fala 11. Visão é pela fé. Então ele traz para apresentar o mestre. Vamos lá, continua aí. No próximo. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro em que não há falsidade. Ele falou logo, tinha de falar. Ele não enrolou, não embromou, não. Sabe, querido, porque eu queria 2 irmãos aqui, vem aqui 2 irmãos preciosos aqui, eu queria 2 irmãos, vem aqui 2 irmãos bem rapidinho aqui. Eu queria para a gente... Vem aqui, irmão, por gentileza, bem rapidinho. Como é o nome do irmão? Lucas, né? E o nome? Alexandre. Alexandre, fica bem aqui. E o Lucas, vem para cá, Lucas. Fica aqui. Não, fica, o irmão fica aí. Quando ele diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Hoje em dia, querido, nas amizades do dia a dia, muitas pessoas agem dessa forma. Muitas vezes a pessoa age e não fala a verdade. É como eu tô chateado com o irmão, o nome do irmão? O irmão Alexandre. Aí eu fico aqui na minha aqui, aí está o irmão Lucas. Aí eu, irmão Alexandre, sabe? Não gostei desse boné dele não, sabe? Está meio desbotado, mas, né? Não gostei muito dessa situação dele. Rapaz, ele fez um negócio comigo, rapaz. Nem sabe, pediu e não pagou. Está me devendo não, viu, irmão? Estou só conjecturando, algo para a gente entender. Então, querido, muitas vezes, a pessoa, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que conversar com a outra pessoa ou tem que ir diretamente a ele? Eu tenho que ir diretamente aqui, o irmão, tratar com ele. Então Jesus disse assim, olha, não há o que nele? Falsidade. E foi direto para Filipe. Filipe, é alguma coisa que vem boa de lá, de Nazaré? Não. Então é algo que às vezes a gente não trata, às vezes a gente trata com o irmão, com desdenha, e às vezes a gente fala algo com as pessoas e não vai tratar com o irmão. A gente passa uma conversa e depois o irmão, estou brincando, meu irmão, o irmão chega lá e aumenta a conversa. Ele estava devendo só R$1, agora ele está devendo 2. Você está entendendo como às vezes... Todo mundo está entendendo, queridos? Amém? Então, o que tem que haver, querido? Não é falsidade. Eu tenho que puxar o irmão Lucas para cá e ir ao teu meu irmão. A Bíblia fala isso. Tem alguma coisa com o teu irmão? Vai lá e fala. Antes de tu ofertar, se tu tem algo contra o teu irmão, perdoe, o seu chapéu é lindo, você não está me devendo nada. Amém? Está perdoado. Está perdoado? Tá. Mas se você quiser depois pagar um refrigerante para mim, eu aceito, viu? Tá bom? Paga. Não só um refrigerante, mas também uma picanha gostosa. Eita Deus, obrigado. Aplauda o homem de Deus, os homens de Deus. Lucas, muito obrigado, meu filho. Uma benção. Gostei dessa blusa, viu? Gostei da blusa, viu? Bom, obrigado. Então, queridos, ele disse, Natanael, aproximou Jesus, aí está um verdadeiro israelita, e que não há falsidade, não há algo de ruim. Ele falou a verdade. Vamos lá prosseguir o restante lá. Vamos lá, do texto, porque é um texto bem... Aí perguntou Natanael, de onde tu me conhece? Jesus, porque Jesus revelou algo para ele. Quando ele chegou, Jesus revelou algo para ele, pequeno, porque disse que ele não era falso. Ele disse que ele é um verdadeiro israelita. Por quê? Porque ele estudava a Pentateu, a Torá, que chama, e tinha o conhecimento. Então, querido, quando o irmão Luiz Carlos falou a questão do Tadel, aqui é na terça, né, irmão? Na terça-feira, venha, irmão, venha aprender mais de Deus. Porque você vindo aprender mais de Deus, você vai repassar com mais qualidade, com amor. É um convite que eu faço a vocês, é para que vocês venham aprender, para que aquela palavra seja passada com autoridade, com poder.
Todos estão entendendo, amém? Amém. Então, ele perguntou, de onde, né? Você me conhece? Jesus respondeu, passa aí o outro aí, minha irmã, por gentileza. Uf. Acabou isso aí? Acabou, irmão? Acabou não. Amém. Aí, olha o que Jesus Cristo diz. Preste atenção, querido. Eu o vi quando você ainda estava debaixo antes de Filipe chamar. Aqui comigo, querido. Preste atenção aqui comigo. Antes de alguém te chamar para a igreja, querido. Antes de alguém te fazer o convite tão precioso, os irmãos que estão aqui pela primeira vez, meus parabéns, irmão. Eu creio que você veio através do convite, ou alguém lhe convidou pelo Facebook, pelo Instagram, ou alguém lhe convidou pessoalmente. Meus parabéns para você ter vindo hoje, tá bom? Então, assim, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe lhe chamar. Então, Deus é um Deus que conhece eu e você. É uma particularidade que Deus nos conhece. Deus vai conhecer antes mesmo de alguém chamar. Antes mesmo de alguém te chamar, Deus vai te conhecer, queridos. E eu quero passar para o próximo slide, querido. Olha o que Natanael disse. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Passa. Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verão coisas maiores do que essa. Passa. Então acrescentou, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, queridos? E quando ele disse isso, ele revelou algo para ele. Olha que coisa tremenda. Passa aí, irmão. Ele revelou um convite. Passa de novo aí, meu irmão. Venha e veja. Experiência é melhor do que argumentação. Sabe o que Jesus Cristo dizia naquele momento, querido? Que ele conhecia ele. Ele sabia quem era ele. Ele sabia o que tinha acontecido na vida dele. Só Deus, querido, para saber o que já houve na sua vida e na minha vida. Então, quando a gente fala experiência é melhor do que argumentação, é como... Quem já comeu feijoada aqui? Levanta a mão. Panelada. Só coisa braba, né? Mas boa, né? Gostosa. Mas cada um de vocês já conhece. Mas se eu trazer aqui um americano, o cara aqui fala, hi, hui, hui, ha. E para você falar para ele o gosto que tem uma feijoada, o sabor que tem aquele feijão, aquela linguiça, aquela... Ai, enfim, tá dando... Enfim, como é que você vai explicar? Se é ele que tem o quê? Experimentar. Experiência é melhor do que argumentação. Então, contra fatos, não há argumento. Então, é melhor a pessoa experimentar. Se a gente vê experiências, queridos, nós vemos experiência com Deus, cada um de vocês tem. Eu vou falar uma experiência grandiosa, porque o livro de João, ele está muito baseado nas experiências. Se você vê Jesus Cristo ali em João 3, ele vai dizer que teve uma experiência, uma conversa com Nicodemos, tete a tete, um rabino, um mestre. Olha a experiência. Ele vai também falar uma conversa no 4 ali com a samaritana. Os discípulos passaram ali no poço de Jacó, e Jesus Cristo parou e ficou. E os discípulos prosseguiram para comprar alimento. Era uma hora que eles estavam todos com fome, mas Jesus disse, não, eu vou ficar aqui. Então, ele encontra mais ou menos por volta do meio-dia, alguns falam que é o meio-dia, justamente o horário. Então, ele se encontrou com a mulher. E há um diálogo, há uma conversa. Depois você lê detalhadamente no 4, a mulher samaritana vai haver um diálogo com aquela mulher.
Mas algo poderoso vai ocorrer quando ele diz: mulher, me dá água. Ele disse: olha, se você soubesse, o samaritano não cheira muito bem não se dão muito bem não, viu? Mas ele vai tecer uma palavra e vai dizer assim: olha, mulher, a água que eu te der vai fazer isso aqui, ó. Vai mexer, vai fazer algo, sabe de quê? Que vai brotar um rio. Não é a água que vai entrar e sair, não, ela vai brotar um rio, ela vai toda vida, vai regar. Sabe o que é isso aí, querido? É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus, é quando você entra em contato com Deus, há uma experiência, você nunca vai ser a mesma pessoa, você nunca vai ser aquela mesma pessoa quando você tem um contato com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo que Ele dá. Você vai agir de forma diferente, você vai ser um crente diferente, você vai fazer as coisas mais com força, como diz o Matuto, você vai fazer com mais diferença. Eu me lembro quando eu me converti, a minha esposa percebeu algumas atitudes que eu andava com a Bíblia no braço. Eu ia para o trabalho com a Bíblia no braço, chegava a hora do almoço, meio-dia, eu com a Bíblia lá lendo, na hora do almoço, aí doido para que uns amigos meus sentassem para mim falar da palavra de Deus, ali, pregar a palavra de Deus ali, porque crente quando converte, meu amigo, ele tem uma sede tão grande, ele quer pregar, ele quer falar, porque está dentro dele, há uma coisa jorrando dentro dele, ele quer falar. Eu esperava que algum amigo, eu ia dizer, eu rezava, mas eu orava para que alguém ficasse próximo, ali para que a palavra fosse ministrada. Você sabe, querido, quando a palavra chega a uma pessoa, ela faz algo de transformação. Aquela mulher saiu e foi para uma cidade, e ela proclamou a palavra, disse: olha, eu conheço um homem que fez a diferença na minha vida, um homem que fez algo tão poderoso na minha vida, e eu quero mostrar para você, bora lá, alguém que revelou algo de mim, alguém que revelou algo da minha pessoa. E hoje, querido, quando a gente conhece o Espírito Santo de Deus, a gente tem a sensação de que a gente não tem que ficar só com aquela palavra, a gente tem que passar. O encontro que a gente tem com Deus é algo que tem que ser passado adiante. Amém? Todos estão entendendo? Vamos continuar a leitura. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em que não há nenhuma falsidade. Estou continuando, vamos lá. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Querido, tem dois relatos com relação a essas duas situações. Primeiro, que um cara que entendia da palavra, ele procurava uma figueira, um local de descanso para abrir a palavra de Deus e ler. Eu creio que é o tempo sozinho com Deus. E Natanael tinha esse tempo de qualidade. Muitos falam que Jesus percebeu isso, mas outro relato fala que Natanael, possivelmente por ter a mesma idade de Jesus Cristo, ele sofreu uma situação quando Herodes procurava as crianças para matar. Aquelas crianças entre 2 anos de idade, quando houve aquela matança, e alguns estudiosos falam que a mãe dele pegou e levou lá na figueira, colocou as folhas, escondeu o menino. É o relato. Varia entre os dois, né? Então, quando Jesus revelou isso para ele, ele falou isso, ó. Passa aí, irmão. Natanael declarou: mestre, tu és o quê? Tu és o quê? Rei de Israel. Para quem disse que de uma cidade, Nazaré, não tinha nada a oferecer, para quem disse que Maranguape não tem nada a oferecer, tem, querido. Tem uma igreja poderosa, uma igreja que trabalha com células no lares, em bairros que faz a diferença, aonde ninguém acha que dá nada, mas está fazendo a diferença. Amém, queridos? Vamos lá, passa aí
Próximo. Como as pessoas se convertem ao Evangelho? É uma estatística de um estudo, querido, que aponta que 1% vem através de programas de TV, 1,1 através de filmes, né? 2,4 através de sermões, 2,9 através de programas de rádio. Foi aquele rádio, alguém lembra aquele não, né? Não é o teu não, né, Isaac? Também não, né? Amém. Outro diz 2,9 através de trabalho pastoral, 3% através de distribuição de literatura e Bíblia, 4,4 através de cruzadas evangelísticas, 29,9 através de amigos, né? Olha as amizades como influi, 49,7 através de parentes, amigos, né, que se converte, e 2,1 através de outros meios. Eu poderia aumentar mais, essa é a questão da internet. Hoje a internet ela está tão avançada, querido, que hoje você vê ministrações, você vê palavras muito poderosas através da internet. E agora tem um dado, querido, muito poderoso. Eu não queria que já colocou, amém. Eu queria falar sobre esse 80% através do relacionamento, através da amizade. Quando a gente fala aqui, quando é ministrado o curso aqui no Tadel, e fala sobre a questão da escada de sucesso, quem já ouviu falar da escada de sucesso? A escada do sucesso chama-se, primeiro, vamos aqui no quadrante aqui, primeiro, ganhar, consolidar, aí vem essa parte aqui, consolidar, aí depois, treinar, aliás, edificar, treinar e enviar. Tudo no ar, viu? Vamos lá, vamos comigo, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar, tudo no ar. Então, é através do relacionamento, das consolidação. Quando você tem alguém, querido, uma pessoa que está próxima a você. O que Filipe fez com Natanael foi isso. Ele não usou de nenhuma argumentação. Ele disse, vem e veja. Se ele fosse entrar ali, em debate com ele, talvez aquela convenção, aquele encontro poderoso, que foi um encontro. Nenhum dos outros evangelhos relata esse encontro que teve Natanael com Jesus. Somente no livro de João. E Natanael vai ser também um dos discípulos de Jesus Cristo. Esse relato aqui, através dos relacionamentos, é através da amizade, do companheirismo. Ninguém pode fazer a obra de Deus, querido, se não tiver uma amizade. Eu me lembro que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Há uns 13, 14 anos atrás, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu e minha esposa, a gente já estava num casamento já e não estava muito legal. Sabe, querido? E foi um tempo onde eu trabalhava, conseguia pagar as minhas contas, fazer tudo correto, mas algo na minha vida não estava muito legal. Foi através de uma carona, e de uma amizade, e de um relacionamento, de uma pessoa que mudou a minha vida, que mudou a minha casa. Foi quando o pastor Jean me viu, eu estava descendo uma das ruas de Mucunã, eu ia trabalhava na aldeota, e meu casamento todo destruído, prestes a me separar, porque diz que 2 bicudos não se bate, né? E lá em casa era 2 antigamente, agora não, glória a Deus, eu tenho uma mulher de Deus, no final, louraça mesmo, só o filézinho mesmo. Então, assim, eu louvo a Deus, querido, porque uma pessoa me conduziu ao Evangelho.
Ele passou e disse assim, não, ele me chamou de hoje, se você quer uma carona, aí eu disse, quero. Estava atrasado, entrei num carrinho, tinha um Gol na época, um Golzinho branco. Aí a gente foi até o Magalhães, lá ele me deixou, aí ele fez uma pergunta assim, o irmão quer que eu vá deixar você mais na frente? Eu disse, não, irmão, está bom aqui. Aí ele disse, irmão, posso depois ir na sua casa? Posso? Aí eu disse, pode. E daí em diante, querido, começou um relacionamento de amizade. Ele e a esposa dele indo na minha casa. Olha como isso faz uma diferença tão grande quando o cristão visita a outra pessoa. E ele, por muitas vezes, ia lá em casa, filava a janta também, viu, Luiz Carlos? Sabe, né, que crente é, né? Um mistério. Então, ele muitas vezes ia lá em casa e, através desse relacionamento, querido, me trouxe ao Evangelho, a palavra de Deus. E esse importante dado, 80%, é através disso. É através quando a gente tem um convívio de uma amizade, um oikos, como fala, é um vínculo. Isso traz algo poderoso para a igreja. Porque assim como Felipe fez com Natanael, todos nós aqui, querido, podemos fazer. Amém, queridos? Amém? Eu quero passar para algo aqui que diz assim, olha, temporada de GES, setembro e outubro, são 4 encontros, 4 lições, presenciais ou online, individual ou em grupo. É um treinamento em vídeos e lições em PDF na Paz Church. Eu creio que a liderança daqui ainda já vai estar passando, já vai estar passando, vai dando esse treinamento. São 4 lições, querido, de como você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. De como nós podemos fazer a diferença na vida de um casal que está à beira de uma separação, de um jovem que está no vício. Como a gente podemos fazer a diferença? É um convite. Venha aí, veja. Então, o convite é esse, ó. Mais importante, venha e veja. Vamos lá comigo. Venha e veja. A Bíblia fala, em Mateus 11, 28, diz, e eu queria aqui concluir a minha palavra, queria que o Ministério do Louvor pudesse subir aqui. Eu queria que você se levantasse, querido. A gente vai ter um momento de adoração. Porque a palavra de Deus vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero que você feche seus olhos, queridos. Nesse momento, eu quero falar algo para você. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda está abatido, se você está cansado, se você está oprimido, se você está com alguma situação na sua vida, eu quero, nesse momento, querido, declarar a palavra de bênção, declarar a palavra de poder, de autoridade. Eu quero, nesse momento, trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor te chama a fazer. O Senhor tem uma grande obra. Tem um louvor que, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, diz assim: te encontrar foi tão bom. Eu oro, querido, para que Deus possa te fortalecer, porque não há nada mais importante na vida. É quando nós nos rendemos, é quando nós pegamos na mão do Senhor, é quando nós estamos abatidos, cansados, fracos, quando nós estamos sem esperança. Nossos corações muitas vezes estão apertados. Tem situação na nossa vida que nós passamos que só o Senhor sabe.
Natanael entendeu que o Senhor falou algo da vida dele. Ele revelou algo da vida dele, algo que estava passando na vida dele. E eu quero convidar você nessa noite, querido, para você vir renovar as forças no Senhor. Eu não sei que tipo de situação tu está passando. Eu não sei que situação está passando na tua vida. Mas eu sei que o Senhor nessa noite preparou algo. Preparou algo para ti. Nessa noite Ele quer te fortalecer. Ele quer te renovar. Sabe o que o inimigo muitas vezes faz, querido? Ele segura. Ele quer segurar. E quer dizer, não vai não. Para quê? Mas eu declaro nessa noite, seja liberto na autoridade do Espírito Santo de Deus. Seja liberto nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra todo espírito de contenda, todo espírito mau. Eu declaro nessa noite, caia por terra. Vamos louvar o Senhor.